Pronto, gente, gravando. Vamos lá. Vamos para o nosso slide. Aqui o nosso slide, o nosso assunto hoje é as razões trigonométricas no triângulo retângulo, né? Entender um pouquinho aí o que é esses ângulos, o que é seno, o que é cosseno, o que é tangente, né? Lá no triângulo retângulo, certo? Então, esses ângulos aqui de 30, 45 e 60, vocês vão ouvir falar muito deles, porque vocês vão precisar saber de cabeça seno, cosseno, tangente desses ângulos. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos avançando. Olha só. Aí o que a gente vai ver é a parte de trigonometria, né? E aí ele vai dar o significado da palavra, né? Então ele fala que trigono significa triângulo e metria significa medida, né? Então, é as medidas aí que vão abordar o triângulo, né? E razões por quê? Porque são as divisões dos catetos, né? Razão é divisão. Então, essa relação de divisão aí entre as medidas do triângulo é o que vai gerar as razões trigonométricas, né? Gente, em que isso se aplica, né, pessoal? Isso se aplica nas inclinações aqui, né? Porque um triângulo, na vida real, o que ele é? Ele é tipo uma ladeira, né? Imagina que você tem uma ladeira aqui subindo. Então, você quer calcular essa inclinação dessa ladeira, o ângulo de inclinação. É a partir dessa problemática que entra as razões trigonométricas, né? Para solucionar o nosso problema. Tudo bem? Então, isso aqui, por exemplo, a escada da sua casa. A escada da sua casa, ela tem uma inclinação ideal ali para ela ser feita, né? Então, esse ângulo aí, por trás de tudo isso, tem um estudo das razões trigonométricas aplicadas, né? Então, importantíssimo esse assunto aqui na nossa vida, no nosso dia a dia, tá? Então, ó, aqui começam as relações. Quais são as nossas relações, né? Seno, cosseno e tangente. Tudo bem? Então, seno, cosseno e tangente. Você vai precisar saber o que significa seno, você vai precisar saber o que significa cosseno e vai precisar saber também o que significa tangente. Então, vamos lá. Seno, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Professor, o que é cateto oposto e o que é hipotenusa, né? Vamos lá para o triângulo entender? Gente, aqui nós temos o triângulo retângulo, certo? Aqui o triângulo retângulo bonitinho. Estou até ampliando aqui para vocês. Aqui o triângulo retângulo. Olha só, por que que o triângulo é retângulo, né? Primeiro, vamos começar do básico. Triângulo, três lados, né? Por que que é retângulo? Porque tem um ângulo reto. O que significa um ângulo reto? É um ângulo de 90 graus. Está aqui, ó, né? Esse quadradinho aqui significa ângulo de 90 graus, tá? Gente, quase tudo na nossa vida é 90 graus, né? A sua casa, ela é construída em 90 graus, né? A parede da sua casa é 90 graus. Você anda fazendo 90 graus com o chão, né? Os prédios são feitos com um ângulo de 90 graus em relação ao solo, tá? Então, quase tudo na nossa vida é 90 graus, né? As nossas edificações, as nossas construções, a forma com que a gente anda é 90 graus em relação ao solo, certo? Em pezinho. Então, ó, tá aqui o ângulo de 90 graus. O que é a hipotenusa de um triângulo retângulo, pessoal? A hipotenusa de um triângulo retângulo é o maior lado do triângulo retângulo, ok? Então, a hipotenusa de um triângulo retângulo é o maior lado do triângulo retângulo. E o maior lado vai estar sempre oposto ao maior ângulo. Quem é o maior ângulo no triângulo retângulo? É o ângulo de 90 graus. Isso significa que a hipotenusa sempre vai estar oposta a um ângulo de 90 graus, ó. Sempre, né? Então, você olha para o ângulo de 90 graus, está aqui, você vê o lado que está oposto a ele. Qual é o lado que está oposto a ele, ó? Não é o A? Então, o A é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Tudo bem? Os outros dois, que não são a hipotenusa, a gente chama de cateto. Se ele vai ser cateto oposto ou cateto adjacente, isso vai depender do ângulo, certo? Então, olha só, gente, em relação a esse ângulo aqui, ó, esse ângulo alfa, bem aqui, ó. Quem é o cateto oposto a ele? Quem é que está oposto a ele? É como se você fizesse uma setinha assim, ó. Fazendo uma seta, quem é que está oposto ao ângulo alfa aqui, ó? Não é o B, né? Então, se o B é o cateto oposto ao alfa e o A é a hipotenusa desse triângulo, o C só pode ser quem? O C só pode ser o cateto adjacente, né? Adjacente, vizinho. Adjacente significa colado, certo? Então, temos que ter bastante atenção nisso, tá? Hipotenusa. O B é o cateto oposto desse ângulo aqui e o C é o cateto adjacente desse ângulo aqui, ó. Tudo bem? Se eu fosse levar em conta esse ângulo aqui, chamar esse ângulo aqui de C, ó. Esse ângulo aqui, quem seria o cateto oposto a esse ângulo aqui, onde está o mousezinho, né? O cateto oposto a esse ângulo aqui seria quem, gente? Seria o C, ó, né? Faz uma setinha aqui, ó. É o C.
Quem seria o cateto adjacente? O B. E a hipotenusa continua sendo A, né? A hipotenusa do triângulo nunca vai mudar. Tudo bem? E aí, pessoal, vem aqui as relações, né? Seno, cosseno e tangente. O que vem a ser o seno? O seno é a razão, ou seja, é a divisão da medida do cateto oposto ao ângulo que a gente está falando, né? E qual é esse ângulo que a gente está falando? Desse ângulo aqui, desse ângulo alfa, né? Então, seno, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Quem é o cateto oposto ao alfa, né? O B? Tá aqui o B, ó. Quem é a hipotenusa desse triângulo? É o A. Então, o seno de alfa, nesse caso aqui, seria a razão de B por A. Né? Então, você precisa anotar no seu caderno aí, lembrar na mente que seno é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Ok? O que é cosseno? O cosseno é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Certo? Então, cosseno, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Quem é o cateto adjacente a esse ângulo alfa? O cateto vizinho, o cateto que está colado nele. É o C, ó. Quem é a hipotenusa desse triângulo? É o A. Tá bem aqui, ó. Certo? Tangente de alfa. O que é tangente? Tangente é a divisão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Ok? Então, quem é o cateto oposto de alfa? B. Quem é o cateto adjacente de alfa? C. Então, a tangente de alfa seria a divisão de B por C. Tá? Então, identificar a hipotenusa e saber o que é seno, cosseno e tangente é fundamental. Seno, cateto oposto pela hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente pela hipotenusa. E tangente, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Isso aqui vocês precisam anotar, vocês precisam ter em mente, tá? Sem isso aqui a gente não tem como andar, né? O assunto aqui basicamente é só isso, certo? Gente, os ângulos, né? Os ângulos. Como é que eu vou saber o seno de 30, o seno de 45? Existe uma tabela para isso, ó. Tá aqui a tabelinha, vou até colocar no formato grande para vocês visualizarem melhor. Coloquei no formato grande, tive que aceitar aqui o colega. Pronto. Ó, vou colocar no formato grande da tela para vocês visualizarem melhor. Essa tabelinha aqui, ó. Cadê, meu filho? Vamos. Deixa eu colocar aqui no formato grande do slide. Aqui, tá cheia. Gente, tá aqui a tabela, ó. Olha só as tabelas, né? Aqui nessa tabela, você tem todos os ângulos, ó, né? De 1 até 45, de 46 até 89, né? Não tem aqui o ângulo de 90. Então, ó, se você quiser saber, por exemplo, seno de 10, então você vem aqui, ó, qual é o grau? É o grau 10. Qual é o seno de 10? 0,17. Qual é o cosseno de 10? 0,98. Qual é a tangente de 10? 0,17. Né? Existe uma tabela para isso, tá? Então, quando os engenheiros civis vão calcular as inclinações das escadas para descobrir a altura da escada, né, o comprimento dela, a gente consulta essa tabela aqui, ó, certo? A gente não tem que saber de cabeça os ângulos. Os ângulos que vocês vão precisar saber de cabeça é 30, 45, 60. Mas vai ter uma tabelinha para isso já para ajudar vocês, tá bom? Então, passando aqui o slide, ó, esses ângulos aqui vocês precisam saber de cabeça. 30, 45 e 60. Ah, professor, mas lá na tabela era um monte de número quebrado, né? É, porque, ó, o que é o seno de 30? Ó? 30 graus, seno de 30. É 0,5. 0,5, aqui a tabela escreve como sendo o quê? Como sendo 1 sobre 2, né? 1 sobre 2 é a mesma coisa que 0,5, tá? Então, deixa eu só aceitar aqui o colega. Prontinho. Então, esses ângulos aqui, essa tabelinha, você precisa saber. Do jeito que tá aqui, ó. Anota aí no teu caderno, né? Bonitinho. Seno, cosseno, tangente. Quais são os ângulos? 30, 45 e 60. Isso aqui, o concurso, o vestibular, seja lá o que for que você vai fazer, não é obrigado a te informar. Se ele colocar um triângulo lá, onde os ângulos sejam 30, 45 e 60, o vestibular, o concurso, não é obrigado a te informar. Por isso que você precisa ter em mente, tá? Então, ó, essa tabelinha aqui, você coloca 30, 45, 60, seno, cosseno e tangente. Uma forma de você lembrar é assim, ó. Você preenche ela, né? Da seguinte forma. Se você prestar atenção, ó, aqui a parte de cima, você coloca 1, 2, 3, e na parte de baixo você coloca 3, 2, 1. Tá vendo?
e aí você divide todo mundo por 2. Então, você já tem essas duas linhas preenchidas, né? E aí você coloca a raiz quadrada em cima, nos caras de cima. Só que a raiz de 1 é 1 mesmo. Raiz de 2 não tem, fica raiz de 2. Raiz de 3 não tem, fica raiz de 3. Mesma coisa acontece aqui embaixo. A tangente que é diferente, né? Então você vai ter que realmente decorar aqui a tangente, ó, que a tangente de 30 é a raiz de 3 sobre 3, que a tangente de 45 é 1 e que a tangente de 60 é a raiz de 3, né? Por que a tangente de 45 é 1? Porque a tangente, pessoal, nada mais é do que a divisão do seno pelo cosseno. Então, quando você divide aqui o seno de 45 pelo cosseno de 45, que são iguais, você vai ter a 1, né? Que é a tangente. Outra forma de você ver, você preenche aqui o seno, né? 30, 45 e 60. O cosseno é o inverso. Então, o seno de 60 vai ser o cosseno de 30. Ó. Percebe que eles são iguais? Né? Seno de 60 é igual ao cosseno de 30 aqui, ó. Certo? O seno de 30 é igual ao cosseno de 60. E os de 45 são iguais. Né? Tá bem aqui. Essa tabela você precisa saber. Você precisa ter em mente ela decorada na sua cabeça. Certo? Decorada, aprende, verifica essas formas que eu te passei aqui para tu lembrar, né? Mas você precisa saber essas tabelinhas aí, com todos esses ângulos na sua cabeça, bonitinho, tá bom? Então, importantíssimo, certo? Gente, esses ângulos de 30, 45 e 60, existe uma outra forma para a gente escrever esses ângulos, né? Que eu vou passar para vocês. E no concurso, no último concurso que teve, caiu uma questão disso, né? Uma questão bem simples. Vou já mostrar para vocês aqui a questão do concurso na prova de matemática, né? Bem simples mesmo. Então, olha só, 30 graus. Deixa eu ver se está aparecendo aqui para vocês. Deixa eu ver qual é a aba que está aparecendo aqui para vocês. Tem várias abas do Paint abertas. Não é essa. Deixa eu ver se é essa. Também não, meu Deus. Vamos lá. Deixa eu parar de apresentar essa aba e puxar a aba que eu estou mexendo aqui. Vamos lá. Cadê? Aqui. Pronto. Agora foi. Então, gente, ó, esse 30 graus que aparece pra gente, existe uma outra forma da gente escrever ele, né? Como, né? A gente vai ter que usar o π, né? Deixa eu ver como é que eu faço um π aqui. Meu Deus, que π feio, né? Aqui ele não me dá as opções de eu pegar um π aqui bonitinho. Então, vamos lá. Deixa eu fazer um π mais ou menos assim. Eu vou colocar um tio bem aqui, para ver se vai... Pronto, tá aqui o nosso π, né? Um π meio esquisito, né? Gente, o π, a gente sabe que ele vale 3,14, né? Na geometria plana, ó, na geometria plana, o π, ele vale 3,14. Na geometria plana, 3,14. Isso aqui é na geometria plana. Geometria plana, tá? Que vale 3,14. Então, quando você for calcular a área, quando você for calcular volume, o π você vai usar ele como sendo 3,14. Na trigonometria, o π ele vale 180. Trigonometria. Certo? Na trigonometria, o π ele vale 180. Então, a gente vai conseguir escrever os números, né, em formato de π, né, os ângulos em formato de π, tá? Então, olha só, a gente vai chamar isso de π radianos, né? Então, por exemplo, se eu quiser escrever, gente,
o ângulo de 30 graus, como é que eu escrevo o ângulo de 30 graus? É em função de π, né? Como é que eu escrevo ele? Ele vai ser o quê? Ele vai ser o π, ó. Π é 180. Por quanto que eu tenho que dividir o 180 para dar 30? Tenho que dividir ele por quanto? Eu tenho que dividir ele por 6, não é isso? Eu tenho que dividir ele por 6, ó. Então, 30 graus é a mesma coisa que π dividido por 6. Então, quando você vê π dividido por 6, significa 30 graus. Por quê? O π vale 180 na trigonometria, né? 180 dividido por 6 vai dar 30. Bonitinho, tá? E assim você consegue escrever qualquer ângulo em função de π, né? Ok? Então, vamos pegar aqui outros ângulos para a gente testar. Olha só. O 45, né? Falei para vocês que vocês também precisam saber o 45 decoradinho. Então, ó, como é que a gente escreve o 45? O 45 nada mais é do que π, que é o 180, dividido por quanto, gente? Dividido por 4, né? 180 dividido por 4 vai dar 45, ok? E 60 graus. 60 graus. Vamos escrever os 60 graus em função de π. Ó, 60 graus vai ser o quê? Vai ser o π. Seu π dividido por 3, né? Por 3. 180 dividido por 3 é 60, tá? Isso aqui a gente chama de π radianos, né? Radianos, tá? Então, 30 graus equivale a π sobre 6 radianos. 45 é π sobre 4 e 60 é π sobre 3 radianos. Tudo bem? No concurso de vocês, de 2011, caiu uma questão que trazia só isso, cara. Deixa eu trazer aqui para vocês. Né? Questãozinha do concurso. Questão 31 da prova. Tá aqui a bonitona. Vou trazer aqui para vocês na tela, ó. Agora, ao vivo. Aqui. Questão 31 da prova de soldado da PM. Isso aqui é binômio de Newton, viu? Não se preocupe que vai ter uma aulinha para você só sobre isso, só sobre o binômio de Newton. Ó, a questão fala aí, né? Perceba que questão simples. Ela fala assim, ao mostrar um projeto para um amigo, um arquiteto diz, este arco terá 5π sobre 6 radianos. O amigo entendeu que o arquiteto se referiu a 5π sobre 6 rádio. Converteu para graus e obteve quanto? Né? Então ele está dizendo, ó, quanto que equivale em graus 5π sobre 6? Só isso, né? Olha que facilidade. Então, você tem 5. Cadê, meu Deus? 5. Deixa eu fazer o nosso π aqui. Aquele π esquisito nosso, mas é o que a gente tem, né? Então, tá aqui o nosso π. 5π sobre 6. A questão está perguntando, isso aqui em graus vale quanto? Quanto que vale isso aqui em graus? Gente, 5 vezes. O π vale quantos graus? 180. Olha só que questão fácil do concurso de vocês. Ou se cair uma dessa ano que vem, hein? Um pontinho aí garantido, ó. 5 vezes 180 dividido por 6. Muito fácil, né, gente? E aí, para facilitar a sua vida, você pode dividir aqui, ó. 180 dividido por 6 dá quanto? Dá 30, né? 180 dividido por 6 dá 30. 5 vezes 30 dá quanto, gente? 150 graus. E aí você vai ficar com qual alternativa? Você vai ficar com a alternativa B de bola, né? Que questãozinha fácil, né, gente? Questão lá da prova de vocês, questão 31 da prova de concurso soldado da Polícia Militar de 2011, né? Perceba, somente a aplicação do conceito de π. O cara só tinha que saber que o π valia 180 graus e mais nada, né? Somente isso, tá bom? Então, muito fácil, né? Vamos avançando. Não esqueça disso. π vale 180, certo? Então, não esqueça disso. Coloque aí nas suas anotações. π 180 graus. Deixa eu voltar a apresentar lá no slide para a gente retomar. Cadê o nosso slide aqui? Aqui. Prontinho. Aí.
Então, gente, essa tabela aqui vocês precisam ter em mente, tá? Precisa mesmo. A questão não é obrigada a te passar, beleza? Deixa eu passar aqui. Aí aqui ele dá uma dica legal, né? Ó. Comece escrevendo a tabela em branco. Na primeira linha, escreva 1, 2, 3. Na segunda, 3, 2, 1. Tire as raízes quadradas de todos, né? E aí, a raiz de 1 é 1 mesmo, a raiz de 2 vai ser raiz de 2, não vai ter, né? E aí, o único que vai ser diferente é a tangente, né? Aquela situaçãozinha que eu falei para vocês, tá? Aqui vem os exercícios, que eu não vou fazer desse slide, porque esse slide, vou pegar as questões nossas mesmo aqui. Então, eu vou compartilhar novamente o Paint com vocês, para eu mostrar algumas resoluções de questão, como é que isso vem na prática, né? Então, deixa eu colocar aqui, bonitinho. Apagar essa questão que nós acabamos de fazer. E trazer uma, para vocês entenderem como que isso é cobrado, como que isso pode vir na sua prova, né? Já te mostrei que no último concurso caiu em simples forma de radianos, a forma mais fácil que pode existir, né? É essa forma aí do radiano, tá? Bem simples mesmo. Agora, vamos ver envolvendo os triângulos mesmo, né? Bonitinho. E colocando aqui para vocês. Apareceu, deixa eu ver se apareceu para vocês. Se tá na mesma aba. Tá na mesma aba, né? Beleza. Então, ó, gente, vamos ver? Ele fala aí, né? Não, não é essa a questão que eu quero. Desculpa, não é essa ainda. Quero uma outra, que é mais simples que essa. Só para a gente começar mesmo. Essa aí a gente faz daqui a pouco. Já, já. É essa a questão que eu quero. Perceba que ele fala. Ao decolar, um avião deixa o solo sobre um ângulo constante de 15 graus. Quando ele está a 3,8 km da cabeceira da pista, existe um morro íngreme. A figura abaixo ilustra a decolagem. Né? Então ele fala assim, podemos concluir que o avião ultrapassa o morro a uma altura, a partir da sua base, de quanto? Então a questão quer saber a altura do morro. Né? Ela quer saber a altura do morro. Então olha só. Deixa eu ver se tem a opção de eu puxar um triângulo retângulo invertido aqui, né? Não tem. Tá. Então, cadê o nosso triângulo aqui, ó? O triângulo é esse, ó. Aqui o avião vai. Tá aqui a distância dele, que é esse 3,8, né? E o que a questão está pedindo? A questão está pedindo essa parte que eu vou colocar em verde aqui, pessoal, ó. A altura. Falou em altura, toda vez que a questão pedir altura, a altura sempre vai formar 90 graus, tá? Sempre vai formar 90 graus, sempre. Ok? 90 graus é esse símbolo quadradinho, né? Então, o que a questão quer? A questão quer esse H aqui, ó. Altura, H de altura. Né? Não que a altura seja escrito com H, mas a gente sempre representa na matemática a altura por H, tá bom? Então, é isso que a questão pede, né? E aí, vamos lá. Vamos ver o que a gente tem. E aí, vamos calcular. Olha só. O H, perceba, o H, o que o H é para o ângulo de 15 graus aqui, ó? O H, ele é cateto oposto, né? Ele é cateto oposto, ó. Cateto oposto. E o outro valor que a gente tem é o 3,8. O 3,8 é o que para esse ângulo de 15 graus? Ele é cateto adjacente, ó. Né? Ele é cateto adjacente. Por quê? Porque aqui é a hipotenusa, né? Esse que está inclinadinho aqui, ó, oposto ao ângulo de 90 graus, é a hipotenusa. Então, oposto ao 15 é o cateto oposto, que é o H, e o 3,8 é o cateto adjacente. Gente, se eu quero achar o cateto oposto e eu tenho o cateto adjacente, a relação que envolve cateto oposto e cateto adjacente é quem? É seno, cosseno, tangente. É a tangente, né? Inclusive, eu vou até trazer aqui para deixar para vocês no slide, né? Cadê? Aqui. Vamos lá. Ó, seno.
cosseno e tangente, né? Tangente. Então, ó, cateto oposto e cateto adjacente. Cateto oposto e cateto adjacente é o quê? Tangente. Então, aqui nós vamos tirar o quê? Nós vamos tirar a tangente de 15 graus. Quem que vai ser a tangente de 15 graus nesse caso? Vai ser o cateto oposto, que é o H, dividido pelo cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente, pessoal, nesse caso? Nesse caso, o cateto adjacente é quem? É 3,8. Ok? A questão quer saber só a altura. Ó. Se eu quero saber a altura, eu tenho que isolar a altura. Então, esse cara que está aqui embaixo dividindo, passa para o outro lado fazendo o quê? Multiplicando, né? Então, você vai ter, ó, 3,8, que multiplica a tangente de 15 graus igual a H. Perceba que nem precisou substituir o valor da tangente de 15 graus. A resposta já está nesse jeitinho aqui mesmo. Né? Qual é a nossa resposta aí, pessoal? É a letra A, né? É a letra A. Ó. A altura vai ser dada por quem? Vai ser dada por 3,8 vezes a tangente de 15 graus, tá? Tangente pode ser abreviada assim, né? Tan ou só TJ mesmo. Tudo bem? Então, perceba, essa questão é muito fácil, muito simples, né? Você só tinha que identificar a relação, você não precisava nem substituir valores, tá? Ok? Então, vamos para a próxima. Vamos lá. Deixa eu trazer mais uma aqui. E aí a gente vai subindo o nível das questões, né? Vai resolvendo essa, aí vai subindo. Essa foi a mais fácil. Tá tudo bem, pessoal? Tá dando para entender? Tá tranquilo? Tá todo mundo calado aí? Então vamos lá. Deixa eu passar aqui mais uma para vocês. Bem simples assim, para a gente ir treinando, né? Aplicação aqui dessas coisinhas. Vamos lá. Essa aqui é bem legal, essa aqui é bem... Essa aqui é bem comum de cair. Pegadinha grande nesse tipo de questão aqui que eu vou colocar para vocês. Vamos lá. Deixa eu apagar essa. Fazer a nova. Prontinho. Então, perceba. Tá pequeno, né? Deixa eu ampliar aqui o tamanho. Então, pessoal, percebam aí. A questão fala assim, sobre uma rampa de 3 metros de comprimento e inclinação de 30 graus com a horizontal, devem-se construir degraus de altura 30 centímetros, né? Quantos degraus devem ser construídos? Então, para isso, nós precisamos calcular quem? Nós precisamos calcular a altura, não é isso? Então, primeira coisa, onde é que está esse ângulo de 30 graus? É com a horizontal, né? Então, esse ângulo de 30 graus, ele está bem aqui, ó. 30 graus, né? Deixa eu diminuir aqui. Tá muito grande essa letra. Então, ó, o 30 graus, ele está bem aqui, ó. 30 graus, certo? A nossa altura está bem aqui, ó. Altura. Então, para a gente saber quantos degraus a gente vai precisar, a gente precisa primeiro calcular a altura. A questão fala que a rampa tem 3 metros de altura, né? Então, a rampa tem 3 metros de comprimento. Então, o que é o comprimento da rampa? É isso aqui, ó, né? A rampa da escada é de 3 metros, né? Então, isso aqui vale 3 metros. Esse 3 metros aí é o quê, pessoal, pra gente? Ele vai ser a nossa hipotenusa, né? Ele está oposto ao ângulo de 90 graus. Ok? Oposto ao ângulo de 90 graus. Então, perceba. Você tem 3 metros, né? Eu vou até colocar em metros, porque isso vai fazer diferença pra gente. Só um instantinho. 3 metros, tá aqui. Então, a gente precisa calcular a altura, gente, ó. O que é esse 3 metros e o que é esse H para esse ângulo de 30 graus, né? Então, perceba, o 3 metros está oposto ao ângulo de 90 graus, ó. Hipotenusa.
O H está oposto ao ângulo de 30 graus, ou seja, cateto oposto. Se eu tenho cateto oposto, né, e hipotenusa, qual é a relação que eu vou usar? Eu vou usar a relação seno, né? Tá bem aqui, ó. Seno. Seno é o quê? Cateto oposto. Vou apagar isso aqui é lá naquele triângulo, né? Cateto oposto dividido pela hipotenusa, né? Então, se eu tenho cateto oposto e hipotenusa, né? Vamos lá, vamos achar essa altura, ok? Então, ó, eu sei que seno de 30 graus vai ser igual a quem? A divisão do cateto oposto, que é H, pela hipotenusa. Quanto que é a nossa hipotenusa aí, ó? 30 graus, né? Quer dizer, 30 graus é a minha cara. 3 metros, né? 3 metros. Tá aqui, ó. Gente, e agora? Agora a gente precisa resolver, né? Seno de 30. Lembra que eu te falei que tu precisava saber o seno de 30, 45 e 60? Você precisa ter em mente. Aquela tabelinha lá tem que estar na sua cabeça. Você tem que saber que o seno de 30 graus vale 1 sobre 2. Né? Você não tem opção. Que não é uma escolha de você saber ou não. Você é obrigado. Já te falei que a questão não vai te dar. Ela nem é obrigada a te dar. Então vem para cá, né? Tentei copiar aqui a tabelinha. Deixa eu trazer ela de uma outra forma para vocês olharem, né? A questão, como eu falei para vocês, ela não é obrigada a dar essa tabela para vocês, tá, pessoal? Não é obrigada. Vocês têm que saber esses ângulos de 30, 45 e 60. Não é todos, não. É só esses, ó. Só esses aqui, ó. 30, 45 e 60, tá? Então, nós estamos calculando isso aqui, né? Deixa eu apagar essa... Deixa eu puxar para cá. Então, ó, nós estamos calculando isso. Quanto que é o seno de 30? Olhando para a tabela agora, vocês sabem, né? É 1 sobre 2. Então, você vai ter 1 dividido por 2, né? Seno de 30. 1 dividido por 2. 1 dividido por 2. Igual a H sobre 3, né? H dividido por 3. Tá aqui a divisão. Bonitinha. Certo? E aí, nós vamos achar o H, né? Então, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, né? Então, você vai ter aqui que 2H vai ser igual a 3, né? 2H é 2H, 1 vezes 3, 3. Então, o nosso H vai ser igual a 3 dividido por 2. H vai ser igual a 1,5 o quê, pessoal? Metros, né? Metros. Só que, olha só, a questão fala que os degraus vão ter 30 centímetros de altura. E isso aqui está em metros. 1 metro vale quantos centímetros, pessoal? Não é 100? Então, se eu quero converter isso aqui para centímetros, eu tenho que multiplicar isso aqui por 100, que vai dar quantos centímetros? 150 centímetros, né? Essa é a altura da escada ali, né? Que ela vai ter que vencer, certo? E aí a gente vai lá e calcula o número de degraus. Como é que eu calculo o número de degraus? É só eu dividir a altura que eu tenho, né? Pelo tamanho do meu degrau. Qual é o tamanho do meu degrau? Não é 30 centímetros? É só eu dividir, ó. 150, que é a altura que eu tenho que vencer, dividido pelo número de degraus. Quer dizer, pelo tamanho do degrau, que é 30 centímetros. 150 dividido por 30 vai dar quanto, gente? 5 centímetros, 5 degraus, né? Então, você vai precisar de 5 degraus de 30 centímetros cada um para dar 1,5 m, né? Isso é lógico, né? 30 mais 30 mais 30, 90, mais 30, 120, mais 30, 150, tá? Mas, para você descobrir a altura que você tinha que vencer nessa escada, você precisava usar a relação aí de seno, né? Cateto oposto e hipotenusa, beleza? Então, vamos que vamos. Olha só. Deixa eu ver aqui se tá tudo bem, tudo certo, né? O pessoal tá calado aí, quando tá calado é porque tá tudo bem, tá tudo certo. Então, deixa eu pegar mais uma aqui pra gente fazer. Essa aqui também é bem fácil, bem tranquila. Vou trazer aqui para vocês. Vamos lá. Pronto. Então, ó, a questão fala assim, uma rampa faz um ângulo de 30 graus com o plano horizontal. Uma pessoa que subiu 20 metros dessa rampa
se encontra a que altura do solo, né, pessoal? Então a gente precisa saber interpretar esses exercícios teóricos, tá? Precisamos. Então, olha só, deixa eu construir aqui com vocês. Aqui está a horizontal, e eu vou colocar aqui a rampa, ó. Tá aqui a rampa. Então a questão fala, ó, a pessoa subiu 20 metros nessa rampa. Então, o quanto que a pessoa andou aqui nessa rampa inclinada foi 20 metros. Né? Deixa eu colocar aqui, 20 metros. Okay? Aí a questão pergunta o quê? A altura. A altura é essa distância aqui, ó, daqui para cá, que forma 90 graus. Ok? Isso aqui que é a altura, ó, que é o que a questão está pedindo. Então, isso aqui é a altura. Ó. E a questão fala, ó, a rampa faz um ângulo de 30 graus com o plano horizontal. Então, o 30 graus está bem aqui, ó. Né? Bem aqui tem 30 graus. Beleza? Então, a primeira coisa é você saber construir esse triângulo, né? Saber colocar aí quem é quem, né? Onde está cada coisinha aí dentro desse triângulo. Beleza? Então, vamos lá, vamos para cima. Ó, você tem o ângulo de 30, você tem o H e você tem o 20. Agora, você precisa o quê? Identificar quem é quem aí, né? Aqui você sabe que forma quantos graus? 90, né? Sempre que tiver alguma coisa em pé, 90 graus na base dele, ok? Sempre, 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 sempre. Esteve em pé, 90 graus. Você andando em pé, 90 graus. A sua casa é construída sobre um ângulo de 90 graus. Se não fosse 90 graus, a sua casa seria inclinada, né? Ela provavelmente iria tombar, né? Então, todas as nossas edificações, né, elas são feitas sobre um ângulo de 90 graus, tá? Ok? Então, 90 graus aqui, ó. Então, quem que está oposto a 90 graus, né? O 20? Sempre quem que está oposto a 90 graus recebe o nome de quê? De hipotenusa. Né? Então, o 20 é hipotenusa. O H, ó, ele está oposto ao ângulo de 30, ó, oposto. Né? Se ele está oposto, ele é o cateto oposto. Se você tem cateto oposto e hipotenusa, qual é a relação que a gente está falando, né? Cateto oposto e hipotenusa, nós estamos falando da relação o quê, pessoal? Nós estamos falando da relação seno, certo? Seno. E aí, ó, nós vamos tirar o seno, né? Vamos calcular aqui. Seno de 30 graus é igual a quem? É o cateto oposto, que é o H, dividido pela hipotenusa. Quanto que é a nossa hipotenusa nesse caso? 20, né? A nossa hipotenusa é 20. Seno de 30, nós acabamos de usar na última questão, hein? Quanto que é o seno de 30? 1 sobre 2. Isso aqui vai ser igual ao quem? Ao nosso querido H, dividido por quanto? Dividido por 20. Beleza? Então tá aqui, deixa eu colocar as frações, né? Bonitinho. Aqui. Beleza. E aí, agora, você já sabe que nós vamos fazer o quê? Meios pelos extremos. Então, olha só, você vai ter aí 2H igual a 1 vezes 20, que é 20, né? Então, você vai ter H igual a 20 dividido por 2, ok? E aí você vai ter que o H nosso vai ser igual a quanto, meu povo? H igual a 10, né? Fácil. Questãozinha tranquila, né? Então, perceba que esses ângulos de 30, 45 e 60, eles vão ser muito recorrentes nas questões que nós vamos fazer, tá, pessoal? Muito, muito mesmo. Então, eu estou fazendo as questões mais fáceis com vocês, tá? Vou gravar os exercícios mais complicadinhos e encaminhar para vocês, beleza? Então, vamos lá, deixa eu fazer a última de hoje, também bem parecida com essa aí, aqui, lá do Instituto Federal da Bahia. Vou apagar aqui essa. Beleza. Vou colocar aqui para vocês. Ó, bonitinho. Pronto. Então, gente, a questão fala, né? Um atleta do Instituto Federal da Bahia se desloca com velocidade de 10 km por hora ao longo da reta OP, ó, OP, que forma um ângulo de 30 graus com a reta OX, partindo do ponto O. Após 3 horas, qual a distância do atleta até a reta OX? Então, calma aí. Esse cara, ele anda aqui em cima. Ele anda com uma velocidade de 10 km por hora. Se ele andou 3 horas, ele vai andar quantos quilômetros? 30, né? Se é 10 km por hora, em 3 horas ele anda 30. Então, a distância aqui em cima dele, ó,
é de 30. Ok? Então, essa distância dele bem aqui é de 30. O que a questão quer? A questão quer saber a distância do atleta até a reta OX. Então, quando ele andar 30, ele vai estar bem aqui, ó. A distância dele até a reta OX vai ser essa aqui, ó. Né? Que isso aqui está caracterizando o que para a gente? Está caracterizando a altura, né? Porque bem aqui forma um ângulo de quantos graus, minha gente? Forma um ângulo de 90 graus. Então, novamente, você tem hipotenusa, que é 30, e o H, que é o cateto oposto, é um ângulo de 30. Cateto oposto e hipotenusa, você vai tirar o quê? Seno. Seno de quantos graus? 30. Vai ser quem? O cateto oposto, que é o H, dividido pela nossa querida hipotenusa, que nesse caso aí vale quanto, gente? Nesse caso, vale 30. Eu acho que já deu para memorizar que o seno de 30 vale quanto? Que o seno de 30 vale 1 sobre 2, né? E isso aqui vai ser igual ao nosso H dividido por 30. Prontinho. H sobre 30. E aí, pessoal, é só fazer meio pelos extremos, né? Aqui, ó. 1 vezes 30, 30. 2 vezes H, 2H. Então, vamos lá. Você vai ter 2H igual 30. H igual a 30 dividido por 2. O nosso querido H vai ser quanto, gente? H vai ser 15, né? Então, mais uma questãozinha envolvendo seno e o ângulo de 30, né? Então, o ângulo de 30 é o primeiro que você vai memorizar, tudo bem? Então, ó, sempre que aparecer a hipotenusa, caiu aqui rapidinho. Vamos lá, acho que eu estava dando a dica para vocês. Ó, vou dar uma dica. Qual é a dica? Sempre que você tiver ângulo de 30 graus e hipotenusa, né? O cateto oposto ao ângulo de 30 graus é sempre a metade da hipotenusa, tá? O cateto oposto ao ângulo de 30 graus é sempre a metade da hipotenusa. Então, você sabia que aqui é 30, o cateto oposto ao 30 vai ser quem? 15. Metade da hipotenusa, né? Porque você tinha a hipotenusa, o ângulo de 30. Cateto oposto ao ângulo de 30 sempre é a metade da hipotenusa. Sempre. Na questão anterior, lembra que era 20? Deu quanto o resultado? 10, né? Então, sempre o cateto oposto ao ângulo de 30 graus é a metade da hipotenusa, tá? Então, essa dicasinha aí para você, para acelerar nos seus cálculos, né? Para você não precisar ficar fazendo conta, tá? Gente, por hoje é só. O professor Wilker já vai mandar o link para vocês lá no WhatsApp, tá? A aula de história, nosso querido professor Rocha está viajando, mas ele já gravou a aula, já deixou gravado, eu vou mandar lá no grupo para vocês, tá bom? Então, por hoje é só. Até as nossas próximas aulas. Tchau, tchau, gente. Deixa eu encerrar aqui minha gravação.